tem que pedalar. Bom, deixa eu passar então para a próxima sessão do podcast, que é pensar por que vocês são autistas com Bitcoin. Passar a bola primeiro para você, Ivan, que é, pelo que eu vejo aqui, é o que está mais tempo na toca do coelho e que, sei lá, curioso para saber por que você é autista com Bitcoin, sendo que você é exposto há tanto tempo a tudo da tese. Tipo, o que mais te. Eu não tô. Fala. Não, fala aí. Não, eu não tô há tanto tempo assim. Porra, pra quem É, entrou em 2020, eu olho pra mim todo mundo que tá antes de 2020 é muito tempo pra começar. é, é, então a pergunta é por que que eu sou autista, né? Porque, tipo, o que que te encanta mais na tese, sabe? O que te torna otimista? O que te faz acreditar que vai dar certo e não que vai dar errado? Sei lá, tipo, o que você quiser trazer. Eu acho que mudou já algumas vezes o porquê eu sou autista. É, eu acho que começou entendendo um pouco a história do dinheiro e o que é o dinheiro e, e como isso foi se degenerando na nossa sociedade nos últimos anos, principalmente nos últimos 100 anos, 150 anos, progressivamente e acelerando depois de 1970. E como a gente saiu do padrão ouro, como o ouro ficou centralizado na mão de poucos e o surgimento do Bitcoin como alternativa para esse sistema centralizado do mundo fiat e inflacionário, né? Acho que começou aí o meu autismo, mas mudou. Eu acho que hoje para mim eu vejo que é louco, é um pouco louco falar isso, mas parece que tudo que aconteceu na história do ser humano foi para que a gente descobrisse o Bitcoin. Tudo o que aconteceu. O processo de evolução do ser humano, sempre na busca de aumentar a sua eficiência energética, de aumentar a sua capacidade de captar e transmitir energia, seja por meio da comunicação, seja sob o domínio do fogo, que, enfim, catapultou transformou, né, o Homo sapiens, a partir do momento que a gente começou a conseguir digerir parte do nosso alimento externamente ao nosso corpo, né, e absorver mais energia, e como isso afetou o desenvolvimento do nosso cérebro, como o fogo foi sendo usado para comunicação também, para proteção, enfim, evolução na capacidade de, de usar, de captar, usar, transmitir diferentes meios de combustível, né? É, evoluções tecnológicas para produzir mais alimentos, enfim, tudo. E aí estou pulando a questão do dinheiro, né? Mas a questão do dinheiro foi fundamental para que a gente conseguisse colaborar com os outros de maneira mais eficiente, com que a nossa sociedade evoluísse produtivamente. E agora a gente chega ao ponto máximo de conseguir o dinheiro perfeito, que é o Bitcoin, como ferramenta para comunicação, né? Para transmissão de sinal do mercado entre e coincidência de quereres, né? O que cada um quer em qualquer parte do planeta e colaborar entre si, independente de quem é o outro.
Enfim, estou me perdendo um pouco aqui na linha de pensamento, que é uma, é um tema muito interessante, mas é muito difícil de colocar a ideia assim numa linha cronológica. Mas basicamente, eu tenho a impressão que o ser humano tem uma busca incessante por aumentar o seu grau de eficiência energética. O dinheiro é a ferramenta que a gente inventou para aumentar a nossa eficiência produtiva. O Bitcoin é o dinheiro perfeito. Eu acredito que chegamos ao ponto da perfeição do dinheiro. E com esse dinheiro perfeito, além de acabar com a distorção de sinais que a gente tem na sociedade por meio dessa loucura, desse sistema fiduciário, o próprio Bitcoin vai acelerar o desenvolvimento de tecnologias para a gente desenvolver formas de captar e transmitir energia de maneira mais eficiente. É isso. E aí evoluindo na escala de Kardashev, enfim, aumentando o nosso consumo de energia de maneira exponencial. Cara, Deu para entender alguma coisa do que eu falei? deu pra entender tudo. Assim, não sei o pessoal que tá escutando, mas eu vou te falar que eu acho do caralho a parte ideológica do Bitcoin, a parte pro indivíduo do Bitcoin. Mas a tese energética do Bitcoin é a parte que eu mais gosto também, assim, para mim concordo com tudo que você falou, desde a parte do fogo que faz a gente ter o cérebro, que eu penso nisso como a primeira revolução energética, eu penso nos combustíveis fósseis como a segunda revolução energética, que a gente passa de 800 mil de pessoas para quase 8 bi de pessoa em menos de 300 anos, e para mim o Bitcoin é isso, tipo, do nada a gente consegue, se quiser, captar toda a energia que está à disposição por aí. Eu concordo inteiramente, cara. A tese energética requer que você tenha muitos conhecimentos além do que só a história monetária, né? Tem a ver com, não sei, com antropologia, tem a ver com como funcionam as grades energéticas, tem a ver com compreender como funciona a geração de energia, porque a energia não é fungível, tem a ver com um outro lado da tese do Bitcoin que geralmente não é tão olhado. Mas, cara, eu não podia concordar mais, assim, é a parte que mais me fascina também, assim. Para mim também é o tema mais fascinante e puta que bom encontrar alguém que gosta do tema para conversar, porque acho é difícil encontrar mais pessoas que gostam desse tipo de perspectiva, que eu acho que ainda é mais de longo prazo, né? Porque para mim a possibilidade é começar a ver uma era da sociedade pré-Bitcoin e uma era pós-Bitcoin. É um salto quântico, é uma diferença absurda, é um abismo que a gente está saltando agora com a descoberta do Bitcoin. A repercussão cultural, social, econômica, tecnológica vai ser exponencial e acho que talvez pouca gente fala disso ou pouca gente pensa sobre esse assunto, né? E enfim, é fascinante. Cara, imagina que a gente chegou onde a gente chegou, né? A gente está aqui falando enfim, tá cada um num lugar, a gente está gravando uma entrevista, todo mundo tem um celular que é infinitamente superior ao que governos tinham de controle de informação alguns anos atrás, né? E isso num sistema fiat, que é absolutamente ineficiente, super falho, uma má alocação de recursos absurda, né? Porque você tem um poder muito centralizado nesse emissor do dinheiro. E chegamos onde chegamos. Não foi tão mal, né? Não evoluímos tão mal, sob o ponto de vista do que a gente consegue ver, né? De agora para trás. Agora imagina com um dinheiro perfeito, ou seja,
Além da gente eliminar a distorção do mundo fiat, toda essa comunicação que está sendo distorcida no mercado. No fim, dinheiro é comunicação, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas no fim da história, dinheiro é comunicação. Ou seja, eu estou tendo uma baita dificuldade aqui em comunicar para vocês o que eu estou pensando. Não sei exatamente o que vocês estão recebendo, cada um está interpretando do que eu estou comunicando. O Bitcoin é ruído zero, é comunicação perfeita do mercado, o que um quer e o que o outro também quer. É, e isso ainda repercutindo, por causa dos incentivos do Bitcoin, incentivando a busca por energia barata e eficiente, enfim. Impactante, isso é revolucionário. Não tem nada mais revolucionário que a gente vai ver, nem filhos, netos, bisnetos, ninguém vai ver nada mais, vai ver nada mais revolucionário do que o que a gente está vivendo agora na sociedade. No fundo, a energia é a principal commodity do mundo, né? A principal moeda de troca. Tudo pode ser pensado em termos energéticos. Ter energia abundante e barata faz todo o resto se tornar simples. Tipo, no fundo você tem um problema, você taca energia, esse problema fica muito mais simples de se solucionar. Não digo que soluciona todos os problemas, mas realmente ajuda muito mais do que não ter energia. Tipo, se olhar qualquer estágio da evolução da espécie humana, quanto mais energia a espécie humana teve acesso, melhor foi o próximo ano. Quanto menos energia o ser humano teve acesso, pior foi. Tipo, você pode pensar isso em escala macro, mas você pode pensar isso mesmo de ano para ano. Tipo, um dos textos que eu escrevi eu fiz essa relação. Eu falo, tipo, de eventos vulcânicos que ocorreram no passado e como o evento vulcânico na Islândia gera consequência no mundo como um todo porque cai a temperatura, caindo a temperatura tem menos colheita, tendo menos colheita, população tende a se revoltar mais. Isso explica a Revolução Francesa, isso explica... sei lá, isso tem vários eventos históricos que aconteceram por conta disso. E a gente só não tá ligado, assim, mas... de verdade, a energia é realmente a principal moeda de troca da humanidade. E ter um dinheiro lastreado na energia é um negócio que, se eu não me engano, Ford já tinha pensado, sabe? Outros intelectuais em outras épocas já pensaram nisso como uma solução idealizada que ajudaria a humanidade, só não havia tecnologia antes. E isso é fantástico, assim, eu não lembro exatamente a discussão, mas eu estava vendo uma podcast ontem, eu acho, uma podcast americana que chama Breakdown, o cara falando, lendo um trecho do Satoshi falando, em 2011 já, e ele já tinha essa leitura de que o Bitcoin era energeticamente positivo e não negativo. Porque às vezes eu ficava com essa dúvida, será que toda essa derivação energética foi pensada e foi imaginada e foi concebida? Ou será que foi tipo simplesmente uma derivada de segunda ordem que, entre aspas, deu sorte, assim, e estavam pensando realmente só no lado consertar o dinheiro, que por si só já é importante pra caralho, visto que o dinheiro é a tecnologia base de comunicação de valor da humanidade, né? O que você falou antes, tipo, dinheiro que permite, junto com a religião, a gente passar da escala de tribo, da gente conseguir colaborar e cooperar com o desconhecido. Então, sei lá, puta, eu... sei lá se fica confuso pra quem tá escutando, isso o Júlio e o Cauê podem falar, mas... cara, eu concordo 100% com você, assim, de quanto toda a tese energética do Bitcoin, como eu tento reduzir esse conceito inteiro de como o Bitcoin vai mudar os incentivos de todo ecossistema de produção de energia e como isso vai influenciar a humanidade no longo prazo. Para mim isso, não sei, essa é fantástico, assim, a tese que, não sei, conversa com o meu lado ambientalista, com o meu lado geólogo, sabe? Conversa com vários lados meus que
não sei, é muito legal pensar que tem um caminho para isso e só não que a gente está num futuro merda porque a gente não tem como evoluir disso. Cara, eu particularmente eu acho uma perspectiva muito foda de compreender a evolução, né? Tipo, até da sociedade em termos de psicologia humana. Até. Eu acho, por exemplo, no meu caso, eu entrei nessa perspectiva de investimento e até a perspectiva que eu falo mais, só que eu vejo no longo prazo realmente mais essa perspectiva do, do quão da quantidade de mudança que está gerando dentro da psicologia humana o desenvolvimento de uma tecnologia descentralizada e de um dinheiro descentralizado. Né? Ou seja, essa perspectiva de como é que a mente humana vai se adaptar e vai desenvolver novas tecnologias a partir de agora, tendo a perspectiva de que é possível um nível de cooperação não centralizado. Né? Porque eu acho que até a questão da história humana, ela foi passando por momentos de mais descentralização e menos descentralização, só que na história mais recente a gente vem tendo um nível de centralização cada vez maior, e quando chega o Bitcoin, ele dá um salto em termos de psicologia humana que pessoas como a gente começam a perceber que é possível existir essa formatação de cooperação humana através de um mecanismo descentralizado. Né? Então, a partir daí derivam diversas outras ideias e perspectivas, incluindo essa perspectiva energética em si, que eu acho sensacional, de como é que o ser humano vai conseguir alocar recursos e conseguir alocar essas energias de forma não centralizada. Eu acho isso sensacional, essa parte. Tem outra forma de fazer uma analogia que acho interessante também, que se a gente olhar, o dinheiro em si, né, a gente foi evoluindo de dinheiros desculpa, se a gente for olhar os recursos, os materiais que a gente usou para captar e transmitir energia, a gente começou a usar coisas de alta massa e pouca concentração energética, né? Madeira, carvão, e fomos evoluindo petróleo, gás, até chegar à energia nuclear. Ou seja, quanto maior a evolução, maior a concentração de energia. E parece que no dinheiro também, né? A gente foi passando de recursos com muita massa e pouca energia, e agora a gente chega numa evolução do dinheiro perfeito, em que ele tem a máxima concentração de energia, o dinheiro com a maior concentração de energia. Assim como a energia nuclear é a forma da gente liberar energia com a maior concentração, né? O Bitcoin é o dinheiro com a capacidade de captar, com a maior capacidade de captação de energia. E capacidade de concentrar, captar e transmitir energia foram tecnologias que foram desenvolvidas na história da nossa sociedade e utilizadas de formas diferentes. Por exemplo, uma bomba ou uma arma são formas de você ter uma grande concentração de energia e usar essa concentração de energia para dominar o outro, né? Você tem mais poder porque você descobriu uma forma de concentrar e liberar essa energia que você concentrou. E o Bitcoin é uma ferramenta descoberta pelo ser humano de concentrar essa energia e liberar ela, mas de forma totalmente pacífica e voluntária, né? E não subjugando o outro. Você viu bastante o pensamento daquele cara do exército? Porque assim, eu concordo muito com isso e
Na verdade, eu acho que eu formulei mal a pergunta, mas você tem visto, você tem acompanhado as podcasts do Breedlove com aquele cara do exército, com o Jason Lowry? Porque ele fala muito isso Não. de... Puta, é uma podcast que eu recomendo, cara. Essa questão de... Não sei, no fundo ele usa uns termos um pouco diferentes do que a média dos bitcoinheiros, mas muito interessantes para explicar teoria dos jogos. Ele fala de guerra como se fosse um exercício de projeção de energia cinética e como na verdade a gente trabalha com vários tipos de energia diferente. Sei lá, é um pensamento um pouco diferente assim, mas que é legal, tá ligado? É enriquecedor, assim. Ele vê a mineração prova de trabalho como um ciclo de feedback positivo. Em vez daquela coisa de destruição assegurada, é um negócio que vai se virando autopreservação assegurada, porque conforme a rede vai crescendo, quem se exclui da rede tende a se empobrecer. Então, sei lá, tem várias coisas assim que, tipo, no começo eu torcia o nariz pra ele é militar, tudo mais, é normal ficar meio desconfiado, mas pelo menos o pensamento do cara é provocativo, sabe? É um pensamento interessante que, não sei, pelo menos ele conversando com o Breedlove eu não vi nada de preocupante e muito de interessante, assim. Recomendo para quem estiver escutando e Legal. vocês também. Boa. Esse eu não conhecia, vou dar uma olhada. Vai estar qual é o nome? Nas referências no final do podcast, é só procurar lá embaixo. Show. É um cara inteligente, sabe aqueles caras exército americano que é inteligente pra caralho, meio frito e tem um pensamento não usual e meio, sei lá, tem um background diferente, tem um treinamento diferente. Nada impede de daqui a 15 anos, sei lá, o Michael Saylor seria esse cara se o Michael Saylor não tivesse tido aquele falso diagnóstico de uma doença no coração. Ele tinha continuado na Força Aérea, não tinha feito a MicroStrategy e não tinha comprado o Bitcoin. E aí eu não tinha aprendido o Bitcoin com ele. Então,